Olá, gente. Professor Pedro aqui com mais um módulo. E esse se chama Aquele com Luísa, a primeira brasileira. Entre aspas, porque ela não era necessariamente uma brasileira, mas ela viveu aqui no Brasil. Ela é a pessoa mais antiga que já encontraram o fóssil de uma pessoa mais antiga que encontraram aqui no território que hoje é o Brasil. Mas a gente vai falar disso em determinado momento da aula. Esse módulo aqui, gente, ele está dividido em 6 assuntos. A gente vai começar determinando nosso objeto de estudo, vai falar um pouquinho sobre o povoamento do Velho Mundo, em seguida a gente vai enfocar as etnias primordiais, depois a gente vai falar sobre a teoria de Bering, sobre a Luzia, a primeira brasileira, e por fim a gente vai falar sobre a hipótese da migração transoceânica. Então vamos lá. Gente, quando a gente começa um assunto em história, é preciso delimitar o objeto de estudo, responder para a gente mesmo o que está sendo estudado. E para fazer isso, é preciso pensar naquelas 3 perguntas clássicas: o que, onde e quando. Porque a gente consegue entender, quando a gente dá o nosso ponto de partida sobre o que vai ser estudado nesse capítulo, nesse módulo. Então vamos lá. Delimitação do objeto de estudo. Tema, que corresponde ao que, né? Nesse capítulo, a gente vai estudar, nesse módulo, o povoamento da Terra pelo ser humano. Então, a gente vai entender como ocorreu o povoamento do planeta todo pelo ser humano. Isso já nos dá o local, né? A gente vai estudar o planeta todo, com exceção da Antártida. Porque a gente não vai estudar a Antártida, porque o ser humano nunca povoou de fato esse continente do planeta. Ele é um continente desabitado. Tem gente fazendo umas pesquisas lá, vocês devem ter visto falar isso em ciências ou em geografia, mas gente que chegou lá e construiu uma história para além das pesquisas não teve. E a época, o povoamento do planeta pela nossa espécie, pelo Homo sapiens, ocorreu entre 130 mil anos e mais ou menos 10 mil anos atrás, 100 anos antes de Cristo. Tinha 10 mil anos atrás, mais ou menos, o ser humano já estava em todos os continentes, com exceção da Antártida. Então vamos começar a caracterizar a outra parte da aula, que é o povoamento do Velho Mundo. Gente, quando eu falo em Velho Mundo, eu estou falando dos 3 continentes que são próximos entre si: Europa, África, Oriente Médio, Europa, Ásia e África. O Oriente Médio seria o lugar onde os 3 se encontram, mas que fica na Ásia. Não é um continente à parte, embora está aí descrito no mapa, pode dar essa interpretação errada, mas não. Gente, essa questão de onde da questão dos seres humanos, de onde eles vieram, eles surgiram e tudo mais, vem sendo explicado de diversas formas ao longo da história, né? Como a gente já viu, tem explicação mitológica, tem explicação religiosa, tem explicação científica. No caso aí da origem do ser humano, a gente tem o criacionismo e a gente tem o evolucionismo, mas não é necessariamente disso que a gente vai tratar, mas sim a gente vai tratar do local e da época de origem. Então vamos tentar pensar assim. A Bíblia, ela nos diz que os primeiros seres humanos foram Adão e Eva e que eles foram colocados no Jardim do Éden. Então de lá eles teriam sido expulsos e povoado o restante do planeta com seus descendentes. Essa é uma explicação religiosa. O Jardim do Éden, ninguém sabe onde fica, mas acredita-se que seja na Ásia. Quando a ciência começou a ganhar força e começou a fornecer explicações, ela começou a se perguntar, né, onde surgiu o ser humano e quando surgiu o ser humano. Aí os cientistas, eles vêm dando várias respostas para isso. Atualmente, eles têm quase certeza quanto ao local e à época de origem do ser humano. Então, os cientistas, eles acreditam que o ser humano surgiu no continente africano. Mais especificamente, nessa região aqui, ó. Aqui teria sido o lugar onde apareceram as primeiras pessoas iguaizinhas a gente. Não estou falando nem daqueles outras espécies de seres humanos que nos antecederam, mas gente igualzinho a nós. Se a gente pudesse voltar a 130 mil anos atrás... Esperei o caminhão passar, gente. Se a gente pudesse voltar a 130 mil anos atrás e pudesse ver esses seres humanos e trazer eles para hoje, eles seriam iguaizinhos a nós, fisicamente. Daqui, da África,
Como que se sabe isso, né? Se sabe isso por conta dos fósseis. Os fósseis mais antigos de seres humanos, até hoje, são do continente africano. Então, tem uma técnica de medir a idade dos fósseis e não sei o que lá, do método do carbono 14. É uma coisa aí dos arqueólogos, dos paleontólogos, eu não domino tanto. Mas eu sei que existe uma forma de fazer a datação. E tem a questão da geologia da Terra, o lugar onde se encontra soterrado e por aí vai. Então, os fósseis mais antigos dos seres humanos são encontrados na África. Então, com base nisso, cientistas apontam que o ser humano surgiu lá há pelo menos 130 mil anos atrás. A data, ela não é certa. Tem cientista que joga mais para frente, tem cientista que joga mais recentemente, mas esses 130 mil anos atrás aí, eu peguei com base no que o Pedro Paulo Funari diz que ele é um dos arqueólogos mais importantes da Unicamp. Aí, gente, o que vai acontecer? Nessa época que o ser humano surge, há 130 mil anos atrás, ele era nômade. Lembram que é nômade? É aquela pessoa que não tem moradia fixa, que fica se mudando de um lugar para o outro em busca de comida ou fugindo de alguma ameaça natural. Nessas andanças, o que vai acontecer? O ser humano vai se espalhar pela África, vai chegar aqui, onde está mais ou menos o Egito, vai cruzar essa região e vai chegar ao Oriente Médio. Ah, professor, como que sabe que o ser humano fez esse trajeto? Porque começaram a achar fósseis no Oriente Médio que tem mais ou menos aí 92 mil anos de idade. Então se acredita que há 90 mil anos, pelo menos aí, o ser humano já estava no Oriente Médio. Lembrando, ele era nômade, ele tinha que se mudar sempre que ele precisava de comida, sempre que tinha algum animal caçando ele, sempre que ele precisava caçar um animal, ou chovia, ou fazia frio demais, ele precisava sair. E nesse processo aí de ser nômade, ele migrava de um lugar para o outro, e depois o que vai fazer? Daqui do Oriente Médio, ele vai seguir duas rotas. Uma rota de seres humanos vai vir aqui, vai subir, e vai chegar ao continente europeu, por esse caminho e por esse caminho aqui também. Lá na Europa, gente, tem aí fósseis de seres humanos com pelo menos 70 mil anos atrás. Então, como a idade dos fósseis está reduzindo, se acredita que ele foi chegando nesses lugares. Por último, outra rota que vai surgir é essa que vai se espalhar pelo restante da Ásia. Vai vir para cá, depois vai descer, vai vir pelas ilhas, né? E vai chegar à Oceania. Então, o povoamento do Velho Mundo ocorreu nesse esquema. É fácil de entender porque os continentes, eles são próximos uns aos outros. O problema é entender como ele chega à África. Isso aí, os cientistas eles têm grandes debates científicos até hoje para poder responder essa pergunta. Como, quando, por quê, por onde, da onde o ser humano veio para chegar aqui na América. Mas antes da gente entrar nisso, vamos falar um pouquinho sobre as etnias primordiais. Então, os seres humanos, raça, gente, é um conceito não científico, certo? Ele pode ser um conceito cultural, foi utilizado de forma racista lá no século XIX pelos cientistas daquela época, mas aí criaram a etnia, que seria uma categoria menos pesada que a categoria de raça, mas é para se referir ao fenótipo dos seres humanos, à aparência dos seres humanos, a etnia. Então é um pouco menos, como fala, um pouco menos agressivo que falar raça, porque raça o povo ficou meio assim, mas não, desde que não seja usado num termo preconceituoso, a gente pode falar em raça também, lembrando que não é no sentido científico. Mas a etnia, gente, ela considera que existem três tipos primordiais: os negroides, os caucasoides e os mongoloides, tá? Gente, mongoloides, por favor, é utilizado muitas vezes como forma de ofensa. Não é uma ofensa, é só uma palavra que os cientistas, que os arqueólogos, os antropólogos criaram para poder compreender essa diversidade
de fenótipos, essa diversidade de aparências físicas que os seres humanos têm. Por favor, não vai achar que é uma ofensa isso. Então vamos começar pelos negroides. Os negroides, gente, eles seriam as pessoas com tom de pele escura, com cabelo crespo, com os narizes largos, e que teriam surgido na África. Por quê, gente? Esse tipo de pessoa, a pessoa que tem a pele mais escura, que tem o cabelo mais grosso, tem os narizes mais largos, esse tipo de pessoa se dá muito bem no calor. A pele negra, ela é muito mais resistente ao sol, ao calor, do que a pele branca, por exemplo. Coloca um negro e coloca um branco a 40 graus e vamos ver quem que vai ter problemas primeiro. Evidentemente, é uma grande certeza de ser o branco, porque a pele branca ela é muito mais sensível ao sol. Tá? Então, é uma questão de adaptação. As pessoas com a pele escura tinham mais chance de sobreviver na África do que aquelas que tinham a pele branca. Mas quando o ser humano sai da África e vai para outros ambientes, ele vai ter que se adaptar a esses outros ambientes. Aí, um dos tipos de pessoas que vão surgir vai ser os caucasoides. Os caucasoides, eles têm o cabelo mais fino, o nariz mais fino, a pele mais clara. Por que vai surgir esse tipo de pessoa? Porque os caucasoides, eles vão surgir na região do Cáucaso. Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui, para não confundir. Eles vão surgir na região do Cáucaso, aqui, ó. E esse lugar é um lugar muito pouco iluminado. A luz solar lá, eu não sei exatamente porquê, ela bate de uma forma menos forte do que nas outras regiões do mundo. Então, se você não consegue absorver a luz solar, você não produz vitamina D e a tendência é que você fique mais debilitado. Então, a população negra ali, que tinha pele escura, se deu um pouco menos bem do que a população que tinha a pele clara. Então, as pessoas, quanto mais clara fosse a pele das pessoas que estavam nessa região amarela, mais chance elas tinham de sobreviver, porque elas absorviam muito o pouco sol que tinha. Já a pele negra bloqueava o pouco sol que chegava nessa região. Já o pessoal que foi para a Ásia vai dar origem aos mongoloides, porque eles vão ser pessoas que vão se adaptar ao clima frio, principalmente essa região aqui do mundo. Então, os narizes dos asiáticos, o tipo de cabelo, o tipo de olho, é porque eles se adaptaram a esse clima frio. As pessoas que tinham o olhinho mais puxado, que tinham a pele mais amarelada, tinham mais chances de sobreviver no frio. Então surgiu aí essas três etnias. Hoje a gente é uma grande mistura de tudo isso daí. Então, mas nessa época, antes das grandes navegações, as pessoas estavam bem separadinhas. Os asiáticos, dessa época aqui de 70, 50 mil anos atrás, até quando começam as grandes navegações, que é um assunto aí complicado de ser entendido. Agora, o que vai acontecer? As pessoas elas estavam separadinhas. Com as grandes navegações, vai começar a misturar. E vai índio para a Europa, e vem negro para a América, e vai branco para a Ásia. Então começa a misturar as pessoas. Mas até as grandes navegações começarem, até os portugueses chegarem no Brasil, as pessoas estavam bem divididinhas. Só que aí surge aquela questão, né? Como o ser humano chega à América. Esqueci que tinha esse mapa aqui que eu tinha colocado. Então aqui é a região do Cáucaso, onde surgem os caucasoides, os negroides surgem nessa região e os mongoloides surgem nessa região. Aproveitando esse mapa aqui, a gente pode perceber que não é difícil entender o povoamento dessa região pelo ser humano. Então, os homens estavam aqui, os homens e as mulheres estavam aqui, começaram a andar, porque eles precisavam de comida, precisavam fugir de animal, precisavam fugir do calor demais, precisavam fugir da seca, precisavam fugir do frio, e foram andando, passaram aqui. Daqui, um pessoal subiu e chegou à Europa, o outro pessoal continuou andando, foi para o restante da Ásia, o outro pessoal foi aqui, foi de Iria, chegou. Mas e a América, gente? A América, ela é um continente mais afastado ela é um continente mais afastado, desculpa, gente, mais afastado dos outros. Então é um pouquinho complicado.
Só que a gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram índios. Se eles encontraram índios e se todas as pessoas são do mesmo lugar, todas as pessoas são da África, tem seus antepassados na África, veio a dúvida: como o ser humano surgiu? Não é? Como o ser humano surgiu, não. Como o ser humano chegou no continente africano. Aí vão surgir algumas explicações. A primeira delas é a teoria de Clovis. A teoria de Clovis, ela estabelece essa rota aqui. Os seres humanos surgiram na África, eles saem, né, vão andando, chegam no Oriente Médio, vão para a Ásia, se espalham pelo continente asiático, e aqui a gente sabe que a Ásia e a América do Norte, lá o Alasca, e a Rússia, são o quê? São quase vizinhos. Tem uma distância aí de alguns quilômetros entre as duas, que é mar, mas elas quase se tocam. E aqui a gente chama de estreito, quando eles quase se tocam e tem um mar no meio. Então, os seres humanos, eles fizeram essa trajetória, atravessaram esse lugar e desceram e foram se espalhando pelo restante do continente. Então, essa, gente, é a chamada teoria de Clovis. A teoria de Clovis, ela diz pra gente que os seres humanos que chegaram na América, eles tiveram origem, antes de eles chegar na América, eles estavam na Ásia. Como assim? Vamos tentar pensar na seguinte pergunta: de onde que eles saíram? Segundo a teoria de Clovis, eles saíram da Mongólia e da Sibéria, certo? Que fica lá na Ásia, que é essa região aqui. Então, os seres humanos que chegaram à América, antes deles chegarem à América, eles saíram aqui, dessa região. Mas dá para vocês entenderem, dessa região aqui. Aí a gente precisa pensar, tá, eles saíram dessa região, mas por onde que eles vão, qual o caminho que eles vão fazer? Eles vão fazer esse caminho aqui. E eles vão chegar onde hoje é o Alasca, tá? Quando que eles vão vir? Eles vão vir entre 80 e 12 mil anos atrás. Existe um debate muito grande sobre a data em que eles chegam, porque ainda não conseguiram achar um fóssil aqui, lá na América, que seja muito antigo, que fala, estavam aqui há 80 mil anos atrás, há 40 mil anos atrás, há 30 mil anos atrás. Ainda não acharam um fóssil. O fóssil mais antigo que acharam aqui na América é o fóssil da Luzia. E o fóssil da Luzia, ele deu uma abalada na teoria de Clovis, porque a Luzia, a gente vai ver daqui a pouco por que isso aconteceu. Gente, então, dando sequência aí, qual o caminho que eles fizeram, né? Então, eles saem da Mongólia, chegam no Alasca, eles fazem o caminho do Estreito de Bering, que é essa região, esse mar que está aí entre o Alasca e a Rússia. Por qual meio como que eles fazem para vir? Eles vêm a pé, certo? Eles vêm andando. Ai, professor, mas eles são Jesus, eles andaram em cima do mar igual Jesus andou na água? Não, essa época que eles passaram era uma época de glaciação. O mundo estava congelado. Boa parte do mundo estava congelado, principalmente nas regiões mais ao Polo Norte. Então, essa região aqui, ó, tá vendo? A Rússia, Alasca e mar. Essa região aqui, ela tinha sido congelada, era gelo. E eles conseguiram passar sobre o gelo perseguindo grandes animais. Então, eles estavam aqui caçando os animais passaram, eles passaram e eles acabaram entrando no Alasca e depois foram para o Canadá, né, essa região aqui, e desceram para o que hoje é os Estados Unidos e foram se espalhando pelo restante do continente americano. Só que aí descobriram, na década de 70, há quase 50 anos atrás, não, há quase 40 anos, não, há quase 50 anos atrás, descobriram um fóssil aqui em Minas Gerais, que é o fóssil da Luzia. Aí foram analisar o fóssil, né? Foram ver que idade que tinha, qual característica que tinha e tudo mais. E descobriram que a Luzia era, como vocês podem ver aí, ela tem uma aparência negroide. Mas aí isso dá um nó, porque peraí, se a Luzia é negroide, então ela é descendente de gente negra, de gente que estava
na África. E os indígenas, eles são descendentes dos asiáticos. Se a gente pegar um indígena, a gente pode perceber que ele é mais parecido com um asiático do que parecido com um negro, com um negroide. E as pessoas começaram a falar, gente, tem alguma coisa errada com a teoria de Clovis, certo? Ou ela está totalmente errada, ou ela não é a única forma de explicar o surgimento do ser humano, a chegada do ser humano no continente americano. Então a gente precisa pensar em outras possibilidades. Aí, eles lembraram, peraí, gente, tem negroide lá na Austrália, lá na Oceania. Os primeiros habitantes da Austrália são negroides. E agora? Então, surgiu uma outra teoria, que é a teoria da hipótese da migração transoceânica. Essa teoria, ela é representada por essa parte que está aqui no mapa, ó. Tá? Vamos tentar entender essa teoria agora. Essa teoria, como está no esqueminha lá do quadro resumo que eu passei, eu vou colocar para vocês lá no grupo, essa teoria, ela diz que os seres humanos que chegaram na América, eles estavam nas ilhas da Polinésia e na Oceania, porque os habitantes originais desses lugares, eles são negroides. E eles chegaram em Monte Verde, onde é o Chile. Então, eles chegaram nessa região aqui, ó. Então, eles estavam aqui na Oceania, nas Filipinas, na Polinésia, e eles chegaram aqui, tá? Como que eles vieram? Acredita-se, como vocês podem ver no desenho aqui, ó, que eles vieram de canoas. Eles vieram em canoas. Qual o caminho que eles tracejaram, então? Eles vieram pelo Oceano Pacífico. Agora, a grande dúvida é o momento em que eles chegaram. Acredita-se que eles tenham chego por volta aí do ano 500, por volta aí de 50 mil anos atrás. Tá? Então, são essas as duas principais explicações de caráter científico que a gente tem para a chegada do ser humano aqui no continente americano. Teoria de Bering, de Clovis, ou a hipótese da migração transoceânica, ok? São essas duas formas de explicação. Se vocês ficarem com dúvida em alguma coisa, me manda uma mensagem lá no grupo que eu estou com vocês até o final desse horário.